Bom dia, meus maravilhosos, bom dia. Dando início hoje ao projeto do Clube do Livro, Expande Comigo. Nós vamos começar a leitura por esse livro. Esse livro foi fundamental no meu processo de desenvolvimento. Chama As Leis Dinâmicas da Oração, de Catherine Ponder, O Segredo para Todas as Realizações. Então, hoje nós vamos começar a leitura desse livro. Por que eu vou começar pela leitura desse livro? Essa semana, já faz alguns dias, nós temos visto várias informações falando sobre os benefícios da oração no nosso cérebro. Que a oração, ela desenvolve o nosso cérebro tanto fisiologicamente como de tamanho. Ele muda de tamanho, ele transforma de tamanho, A palavra difícil, gente, é anatomicamente. Uau, como pode melhorar? O que mais é possível? Bom dia, explorando o meu interior. É a Vera. A Vera do Bauru. Bom dia. Bom dia, sejam bem-vindas para a live. Estou iniciando esse projeto dessa leitura desse livro que transformou minha vida. E essa mulher, Catherine Ponder, não sei se vocês conhecem. Ela tem vários livros sobre prosperidade, Uma best-seller, tem muita informação, muita coisa bacana aqui nesse livro para contribuir com vocês. Mas antes da gente começar, eu quero contar um pouquinho sobre mim, para quem não me conhece, para quem está chegando agora. Quero falar o porquê que eu tenho trabalhado com as terapias integrativas, como ela contribuiu para a minha vida, com a minha cura, a cura da minha alma, a cura das minhas emoções, como o autoconhecimento, o desenvolvimento intelectual tem contribuído para que eu possa aprender a regular as minhas emoções e evoluir em todos os níveis da minha vida. E eu estou muito feliz com essa oportunidade de poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho dessa trajetória. Sejam bem-vindos ao Expande Comigo. Bom dia. Para você que está aqui, fala para mim de onde você está falando, se você já faz algum tipo de desenvolvimento pessoal, se você já fez, o que isso contribuiu para você, Eu conheci as terapias integrativas em 2019, depois de uma crise de ansiedade, através de uma amiga, uma amiga da faculdade, a Fernanda Leite. E eu estava, assim, num estado muito, muito abalado emocionalmente, cansada, trabalhando demais. E isso estava acarretando perca da minha visão, perca da minha audição, irritabilidade ao extremo, grau de emotividade muito profundo e tantos outros problemas que você já pode imaginar e que talvez você esteja passando. Problema financeiro, problema no relacionamento conjugal, no casal. Então, foi algo que estava gritando dentro de mim que precisava de conserto. E foi aí que eu comecei a entender todas as camadas que precisavam ser trabalhadas e resignificadas. A oração, ela sempre foi uma ferramenta muito interessante na minha vida. Eu sou evangélica, fui cristã evangélica desde os 9 anos de idade. Então, eu sempre tive o hábito de leitura da Bíblia. As histórias da Bíblia me fortaleceram, me inspiraram, me trouxeram muita clareza, muita consciência sobre várias coisas. Só que existia muita dificuldade de compreensão sobre algumas coisas com profundidade, A gente entendia, assim, aquilo ali de uma forma muito rasa, muito superficial. E quando eu comecei a estudar a física quântica, a mecânica quântica, espiritualidade sem cunho religioso, aquilo foi abrindo a minha visão e foi me dando muito mais clareza sobre o que aquilo estava querendo me dizer, o que está por detrás daquelas palavras que Jesus falava, e foi sendo maravilhoso para mim. Bom dia, Ana, seja bem-vinda. Ju, meu amor, me ajudem a espalhar essa ferramenta, a espalhar essa informação, a espalhar essa leveza para as mais pessoas. Envie no direct aí de umas 4, 5 amigas, de 4, 5 pessoas ou mais, que vocês saibam que precisa acessar esses conhecimentos,
para gerar transformação na vida de vocês e nas nossas vidas, né? Porque quando eu mudo, o mundo muda. Quando eu me liberto, eu liberto mais de 1000 pessoas junto comigo. Porque ali quantos pontos de vista nós temos em comum que podem ser trabalhados e liberados. Então, é esse meu convite para vocês. Então, eu vou começar conversando aqui e a gente vai expandindo junto, tá bom? Então, esse livro é baseado na neurociência, né? A gente hoje tem a neurociência, neuroteologia. Então, a ciência hoje comprova que quando nós praticamos a oração, nós desenvolvemos a nossa parte do nosso córtex pré-frontal. O nosso córtex pré-frontal, ele é responsável pela nossa tomada de decisão, pela nossa comportamento mais assertivo, estado de presença, né? Quando nós trabalhamos o nosso córtex pré-frontal através da oração, nós diminuímos as nossas emoções diante das circunstâncias, nós vamos para uma possibilidade mais grandiosa. Então, por isso que eu escolhi começar o Expande Comigo com esse livro chamado As Leis Dinâmicas da Oração, de Catherine Ponder, que foi um livro que me trouxe muito conhecimento, muita informação, porque além dele trazer, né, os benefícios da oração, as formas corretas de orar, qual é a sequência que nós temos que orar, ele também traz essas informações da ciência, né, de como que o nosso cérebro funciona. E eu quero começar falando com vocês um pouquinho a respeito disso. E como eu já estava explicando, né, eu tenho 36 anos, eu sou casada, sou mãe de 2 meninos. Atualmente, atuo como terapeuta integrativa. Eu conheci as terapias integrativas através de uma ferramenta chamada barras de Axis, que são 32 pontos que nós temos ao redor da nossa cabeça, que são tocados suavemente, que acontece o desaceleramento das nossas ondas cerebrais e promove um relaxamento, um estado de meditação profunda. Né? Esse estado de meditação profunda, ele trabalha toda a questão biológica do nosso corpo de reprogramação, de cura, de liberação de impressões eletromagnéticas. O que são impressões eletromagnéticas? São comportamentos e sentimentos que estão enraizados, automatizados no nosso sistema, fazendo com que a gente funcione no piloto automático sem escolher novas possibilidades. Então, essa ferramenta ela vai trabalhando na nossa mente e, consequentemente, em todo o nosso corpo, na liberação de desbloqueio de traumas, de crenças e o que mais for possível aí, o que mais precisar ser liberado no seu ser. Então, o que essa ferramenta traz, né? Ela traz muitos benefícios. Eu comecei no primeiro dia, eu senti uma sensação muito gostosa, né? Eu tinha muitas dores na minha região lombar, muitas dores, que eu tive um trauma na minha infância. Quando eu era criança, eu lutava judô e em uma das lutas eu tive uma lesão e essa lesão acarretou até a minha vida adulta. Então, quantas memórias, quantos traumas nós temos trancados nos nossos corpos desde a nossa concepção, desde o ventre da nossa mãe. Então, as nossas emoções, elas ficam presas no nosso corpo desde o momento que nós fomos gerados. Inclusive, informações que são carregadas no nosso DNA, informações que vêm de gerações sendo impressas na nossa família, né? Quantas vezes você já olhou para você, para o seu padrão familiar, talvez para a sua vida financeira, para os seus relacionamentos amorosos, para as suas doenças, que são presentes aí em toda a linhagem da sua família, que vem falando, porque sempre foi assim, meu pai, minha mãe, enfim, e você vem carregando tudo isso dentro de você. Então, essa ferramenta de terapias integrativas, enfim, são várias ferramentas, elas trabalham na nossa libertação em nível celular, né? E a oração é uma das ferramentas que trazem esse estado de presença. Só que existe uma forma correta de orar. Será que a gente tem orado da forma correta? A palavra de Deus, a Bíblia, diz que nós não devemos usar de vãs repetições. E aí a gente vai orar, e aí a gente sempre está preocupado com as palavras bonitas que nós vamos falar diante de Deus, o que nós vamos orar, e aí a gente tem às vezes o julgamento de outras denominações religiosas que usam a repetição de palavras num momento de oração. Só que quando Deus, né, quando está ali na Bíblia falando sobre não useis de vãs repetições, Ele está falando de você se apresentar com o mesmo comportamento, com o mesmo sentimento,
com a mesma postura diante de Deus todos os dias. Às vezes você vem orando por uma situação há anos, só que a sua posição diante dessa oração é uma posição vitimista, é uma posição julgadora, é uma posição de julgamento em relação às outras pessoas. É um posicionamento de egocentrismo, aonde você está buscando o seu próprio interesse, né? Então, quando a gente fala de vãs repetições, é se apresentar com a mesma forma, com o mesmo sentimento diante de uma determinada situação. Então, é a gente ser renovado e transformado dia após dia, que fala, né? Não é sobre o que você diz com as suas palavras, mas é como você sente diante dessas palavras. Pessoal, seja bem-vindo, vocês que estão entrando. Fala para mim da cidade que vocês estão me ouvindo. Se vocês já praticam a oração, quais são os benefícios que vocês já obtiveram através de uma oração, se vocês já receberam alguma bênção, alguma resposta, a atualização de alguma coisa na vida de vocês que vocês atualizaram através da oração. Esse projeto que eu estou começando aqui hoje com vocês, o Expande Comigo no Clube do Livro, As Leis Dinâmicas da Oração, foi a resposta de uma oração. Na semana passada, eu estava orando, né, a Deus, perguntando qual era o caminho, quais são as possibilidades, como eu posso contribuir com o planeta Terra, como posso ser contribuição para mim e para mais pessoas, o que eu posso entregar para as pessoas daquilo que Deus tem feito na minha vida, na vida dos meus pacientes que caminham comigo aqui juntinho no presencial, né, ou como que a vida dessas pessoas tem sido transformadas. A Ana, que tá aqui com a gente na live, a Ana tem tido tantas bênçãos, tantas vitórias, né, Ana? Tantas restaurações na vida dela, de sonhos realizados. A Ju tá vivendo o milagre da cura, né, Ju? Quantas coisas maravilhosas nós temos experienciado através da oração. Então, que nós possamos estar aqui juntos, né, conectados, para que nós possamos caminhar a uma direção mais grandiosa. Por que é importante você estar aqui no Expande Comigo? Por que é importante você fazer parte de um grupo? Por que é importante você estar conectado com pessoas que estão escolhendo ir para um lugar diferente? Porque nós temos a energia grupal, que nós chamamos de egrégora. A egrégora é o conjunto de pensamentos e sentimentos de uma ou mais pessoas que vão atualizar uma realidade mais grandiosa. Então, o que acontece? Às vezes, você está na sua casa sozinha, tentando mudar o seu ambiente familiar. Às vezes você está no seu trabalho, tentando mudar o seu trabalho, só que você não está conseguindo ser a diferença naquele lugar sozinha. Muitas vezes você acaba sendo influenciada pelaquele ambiente, porque existem leis no universo, existem leis físicas que falam, que explicam sobre isso, que eu quero explicar um pouquinho para vocês o que é essas leis. Existem 4 forças que mantém algo em existência. Por quê? Porque tudo é um organismo vivo, tudo que tem moléculas, tudo que vibra, ele tem uma consciência e tem uma função. Então tem uma energia impressa ali, que é um conjunto de pensamentos e sentimentos que gerou um comportamento. Então o que é isso? Impressões eletromagnéticas, pensamentos e sentimentos. Existe uma impressão eletromagnética. A força gravitacional. O que é gravitacional? A força, aquilo que já solidificou, aquilo que já está enraizado. E aí tem uma força forte. O que é a força forte? Aquilo que já está acontecendo há muito tempo. Então, aquela força é forte, aquele comportamento é forte, aquele padrão é forte. E aí vem a força fraca. O que é a força fraca? É você tentando mudar algo ali, sozinho. Então imagina você sozinho tentando derrubar tudo isso. A gente imagina, até me fez me lembrar da história de Davi e Golias, né? Davi, aquele menino franzino com uma pedrinha e uma funda, e o gigante Golias, uma pessoa, um soldado experiente, guerreiro, o dobro, o triplo talvez do tamanho de Davi, e Davi ali tentando derrubar o gigante. Né? Mas aí o que ele conseguiu? Ele conseguiu entrar na vulnerabilidade de Golias, ali no ego de Golias, duvidando da possibilidade, da capacidade de Davi, com ousadia foi lá e matou aquele gigante. Mas o que eu quero voltar aqui, focar aqui nessa explicação das 4 forças para você?
Quando você está agregada, conectada com um grupo de pessoas, você se torna mais forte, porque vocês estão indo juntos buscar uma nova possibilidade. Então, por isso que é importante estar conectado num grupo, estar conectado aqui nesse lugar onde nós estamos agora, para que vocês possam juntas se fortalecerem e expandirem e criarem uma força maior, se tornarem uma força forte para transformar a realidade. Então, isso acontece em todas as áreas. Então, imagina você no seu trabalho, na sua casa, até mesmo em você mesma, tentando mudar padrões e comportamentos que você carrega uma vida inteira. Aí 20, 30, 40, 50 anos funcionando de uma forma. E aí você vem tentar mudar algo. E esse algo precisa de constância, firmeza de pensamento, para que entre em ressonância e você consiga atualizar e dar um salto quântico, que nós chamamos, né? Mudar realmente, transformar uma realidade. Então, por isso que é importante você ter esse comportamento de transformação. Então, qual que é esse comportamento? O primeiro comportamento que você deve ter ao longo do seu dia é a oração. A oração, quando você acorda, as ondas cerebrais, elas estão desaceleradas. Então, a possibilidade de você criar um dia mais grandioso, um dia com mais ali hormônios de ação, de felicidade, de possibilidade, ela é mais assertiva. Então, a Bíblia fala lá, né? Madrugada te buscarei. Por que ele fala na madrugada eu te buscarei? Porque é onde as suas ondas cerebrais estão mais desaceleradas, é onde você está no estado mais de presença. Então, o nosso corpo ele tem um funcionamento biológico adequado para todas as coisas. Então, é na madrugada, é no seu primeiro momento, no seu primeiro despertar. É importante que você faça a sua oração, agradecendo o seu dia, agradecendo, abençoando as suas atividades, né? E fazendo perguntas de como você pode criar possibilidades mais grandiosas para você e para o planeta Terra, para sua família, para o seu trabalho, o que você pode ser, perceber, criar, gerar, realizar, que você ainda não realizou, que se você realizasse, atualizaria uma nova realidade imediatamente. Então, essa é a ferramenta da oração. Então, por isso que a oração é tão importante. Então, logo pela manhã, você comece fazendo uma oração. E a gente fala aqui, né, aqui na introdução desse livro, As Leis Dinâmicas da Oração, para quem está chegando agora, é um livro da Catharine Ponder. Eu vou ler para vocês um trecho e aí eu volto com as explicações. Então, a leitura hoje, o nosso processo, ele vai funcionar dessa forma. Eu vou trazer algumas consciências e aí a gente vai batendo um papo e a gente vai lendo o livro, trazendo a consciência para nós. A Ana falou aqui, ó, precisamos nos conectar, pois sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Exatamente, é a constância, né, Ana? O importante na vida é a constância. Porque quando a gente coloca muita potência, a gente não tem... quando a gente põe muita força em algo, a gente não vai ter a constância. Então, as coisas elas precisam ser transformadas gradativamente. Então, vai começando devagarzinho. Se você não tem o hábito de oração, começa ali orando 5 minutinhos por dia. E aí você vai aumentando e vai estendendo isso. Andressa, não consigo orar todo dia. Começa 2, 3, 4. Aí você daqui a pouco tá orando todos os dias. E vai adquirindo esse comportamento no seu longo da sua vida. A Ju respondeu aqui, sim, muitas coisas maravilhosas tem, Deus é bom demais, muitas coisas maravilhosas e Deus é bom demais. E aí, vamos lá. Uma coisa que a oração fala, a oração está aonde está a sua ação. Então, não adianta orar sem agir. Então, a oração é esse conjunto, oração mais ação. Então, a oração fala assim, a oração tem recebido mais considerações hoje em dia do que em qualquer outro tempo durante milhares de anos passados. Por quê? Porque a oração está onde está a sua ação. Um homem jovem, passando por um grave problema, foi perguntado pelo seu pastor, você tem orado sobre isso? Ele respondeu, orado? Este não é o momento de orar, é o momento de fazer algo a respeito disso.
Orar é fazer alguma coisa, o algo mais importante que inicialmente você pode fazer para resolver qualquer problema. Por quê? Porque a oração é a única ação que você pode fazer que verdadeiramente torna as coisas diferentes de dentro para fora. Isso é verdadeiro porque a ação física libera a forma mais débil de energia, porque a ação mental e espiritual libera a mais elevada forma de energia. A oração diz respeito principalmente aos estados mentais e leis de atividade mental que regem o seu mundo. A oração muda a sua personalidade. Primeiro muda o seu pensamento, enquanto acalma e enobrece e renova. Esse é um dos propósitos da oração. Mudar seu pensamento, que por sua vez muda o seu mundo. Mas a oração vai mais adiante. Há uma razão para todo o clamor sobre o poder da oração. A oração libera a forma mais elevada de energia no universo, conforme liga você à energia divina, que é a sua fonte. Quando isso acontece, a oração faz você funcionar. Então, o que acontece? Lembra que eu falei dos desaceleramento das nossas ondas cerebrais? Então, por que é importante orar? A oração, ela desacelera as nossas ondas cerebrais e nos traz em relaxamento alfa. Então, o relaxamento alfa é um estado de presença. É onde eu estou totalmente presente e consciente com cada momento da minha vida. Então, quando eu estou nesse relaxamento alfa, o que ele faz? Ele faz a expansão do meu campo eletromagnético. O nosso cérebro, ele funciona da seguinte forma. O nosso lado esquerdo, ele é o nosso lado racional, o nosso lado cognitivo racional. Então, quando nós funcionamos pelo lado esquerdo do nosso cérebro, nós somos mais reativos, mais irritadiços, agimos mais na ação, né? Então, a gente é cheio de julgamento, de expectativa. Então, esse lado esquerdo, ele libera a ocitocina. Então, são adrenalina, são hormônios que causam oxidação no nosso cérebro. Então, isso nos causa contração, dureza. O nosso lado direito é o lado intuitivo, criativo, inspiracional. Então, quando nós fazemos a oração, nós ativamos esse lado direito do nosso cérebro, que consequentemente libera, nos coloca nesse relaxamento alfa, que é um estado de presença, e expande o nosso campo. Em volta do nosso campo, do nosso corpo, existe um campo vibracional chamado torus. Então, esse torus, quando nós estamos irritados, nervosos, contraídos, controladores, manipuladores, vitimistas, ele gruda no nosso corpo. Nosso corpo fica preso, você sente dores no seu corpo, você fica doente com muita mais facilidade, abaixa o seu sistema imunológico, você fica mais suscetível a ataques físicos, ataques psíquicos, ataques emocionais e ataques espirituais. Então, quando você está nesse padrão, nessa vibração, você fica suscetível a tudo isso. Então, você tem mais briga, mais confusão, mais dor, mais dificuldade em todas as áreas, porque você está vibrando nessa frequência que nós chamamos de... E aí a gente tem as vibrações em hertz também. Então, isso tudo envolve o nosso emocional. Então, tudo começa no nosso pensamento. Então, quando a gente trabalha muito com o nosso lado esquerdo do nosso cérebro, a gente vai liberando essas situações e vai contraindo. Então, a gente fala que pensamento cria sentimento e cria a nossa realidade. Pensamento gera sentimento, cria realidade. Nós somos co-criadores da nossa realidade. Então, tudo que você pensa, você cria, seja consciente, seja inconsciente. E 95% da nossa criação, da nossa vida, ela é inconsciente. Mora lá na parte escura do nosso cérebro que nós não conhecemos, que nós não sabemos que ela existe. Então, nosso subconsciente, nosso inconsciente cria a nossa realidade, nos mantendo num padrão de repetição, criando mais do mesmo. Vivendo no consciente coletivo. Então, o que é o consciente coletivo? É uma realidade que está acontecendo ao nosso redor e a gente vai acessando esse consciente coletivo e vai mimetizando isso tudo e vai trazendo o mesmo padrão para a nossa vida. Tá bom? Então, vamos continuar a leitura aqui, ó.
Como? Quando você ora, você impulsiona uma força atômica, você libera uma vibração espiritual potente que pode ser liberada de nenhuma outra forma. Através da oração, você libera uma energia divina dentro de você e ao seu redor, que se mantém trabalhando para você e através de você e produzindo atitudes e reações e resultados corretos. São as suas orações que reconhecem e liberam esse poder divino. Você talvez ainda não tenha sentido a força da oração, porque ela age em uma vibração mais elevada do que geralmente é percebido pelo homem. Na verdade, a oração libera uma energia que é gerada muito sutil para ser fisicamente notada. No entanto, conforme você ora, você expande mental e espiritualmente, até que você se torna suficiente crescido na sua consciência para perceber um extenso fluxo de energia divina gerada através da oração. A oração não é somente pedir e conversar. A oração também é receber. Um cético uma vez insistiu que não acreditava no poder da oração. Quando perguntou se ele alguma vez tinha orado, respondeu que apenas uma vez. Nessa ocasião, ele estava perdido em uma profunda floresta e não podia achar o caminho para sair. Ele esteve lá por vários dias e estava sofrendo de inanimação. Ele disse que sua fraqueza ele orou, que na sua fraqueza ele orou. Então Deus respondeu a sua oração, ou você não estaria aqui, exclamou o seu conhecido. Não, respondeu o cético. Deus não respondeu a minha oração. Um casal de caçadores apareceu logo após e me mostrou a saída. Este homem não entende que sua oração foi respondida e que os caçadores foram uma intervenção humana através do qual do trabalho divino foi feito. No entanto, através do ato de orar, ele por um momento reconheceu o poder divino que estava dentro e em torno dele, e através disso contatou e liberou esse poder para produzir resultados. Ele não somente pediu, mas também recebeu. Então, a oração, ela tem essa mágica, porque nós somos conectados no nosso cérebro, como eu falei, do consciente coletivo. Então, quando nós estamos orando, quando nós estamos fazendo uma oração, nós estamos entrando na frequência das mesmas pessoas que estão no mesmo local, né? Indo para o mesmo local que nós. Então, nós falamos que quando nós começamos a orar, estava falando da energia grupal, nós vamos começando a conectar com novas pessoas, com novas possibilidades, com novas oportunidades, que estão em congruência com aquilo que a gente está escolhendo para a nossa vida e para o nosso viver. A questão do grupo é muito importante. Nós somos a soma das pessoas com quem nós nos relacionamos. Nós temos essa habilidade de mimetizarmos as pessoas com muita facilidade. Então, quando você começa esse processo de oração, esse processo de mudança vibracional, esse processo de mudança comportamental, você vai se conectar com novas pessoas. Vai ser natural algumas mudanças de ambientes, de amizades. Você vai se conectando com novas pessoas e você tem que estar aberto e receptivo para isso, para esse mover, para esse presente que o universo vai trazer para você, que o Criador vai trazer para você através da sua oração. Em Axis, né, a gente trabalha muito as ferramentas das perguntas, né, porque como as terapias, elas são sem cunho religioso, né, nós não falamos sobre religião, nós respeitamos a crença e a fé de todas as pessoas, porque nós temos o livre-arbítrio para escolher as coisas que nós escolhemos, aquilo que é verdadeiro para cada um de nós. Então, nós usamos as perguntas. Então, as perguntas, elas têm essa função de ativação, da mesma função da oração no nosso ser, tá bom? Então, vocês viram aqui como eu expliquei tudo como funciona e o livro vem falando desse poder que nós temos de expansão. Então, imagina aí você expandindo. A expansão do nosso corpo é de 12.600 quilômetros de distância. Olha quão longe você pode chegar. Então, por isso que às vezes quando você tá pensando numa pessoa, essa pessoa te liga. Quando você tá pensando em alguma coisa, de repente essa coisa acontece. Até comecei contando para vocês que esse projeto aqui que nós estamos criando hoje, o Clube do Livro, do Expande Comigo, na leitura do livro As Leis Dinâmicas da Oração, foi através de uma oração que eu estava fazendo na semana passada, pedindo um direcionamento
E eu recebi algumas mensagens de 4 amigas nessa semana, falando, né, de como que isso que eu trago para elas em atendimento, isso que eu trago para os nossos cafés, para os nossos bate-papos, deve chegar para mais pessoas com mais leveza, né? E eu trouxe isso aqui para vocês, essa ferramenta da oração. O como é maravilhoso a gente ter esse comportamento de ter um momento de expansão, de ouvir uma música legal, né, uma música de adoração, de agradecimento a Deus pelo dom da vida, pela perfeição, por nós estarmos aqui, né, com novas possibilidades para o nosso dia, que presentes, que mágicas, que milagres estão disponíveis para nós hoje, e que você possa estar aberto para perceber tudo isso, esse presente que Deus está dando para você no dia de hoje. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é a sua dor, né? O que você espera para o dia de hoje? Coloca aqui para mim. O que você espera com essa live de hoje? É muito importante você dar o comando para o seu cérebro. O que você espera estando aqui neste lugar hoje? Conta para mim, o que você espera hoje? Eu espero leveza, eu espero conexões, eu espero amizades verdadeiras e fortalecedoras. Eu escolho pessoas transformadas para gerar o seu propósito verdadeiro de quem elas são, cheias de identidade de Cristo, cheias de identidade do Criador, empoderadas de si mesmo para transformar essa realidade. Coloca aqui para mim, o que você espera hoje? O que você busca hoje, vindo aprender as leis dinâmicas da oração? Bora lá. Oramos com a mente. Olha lá, a Su colocou aquela escola transformação e pôs uma borboletinha, lindo. A transformação, a borboleta, metamorfose, metanoia, sejam transformados pelo poder do vosso entendimento. Romanos 12:12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos este mundo com o poder da vossa mente. Muito bom, bora transformar, bora mudar. Que toda mudança começa na minha mente, que se eu não mudar os meus pensamentos, eu não vou mudar as minhas atitudes. Então eu preciso saber o que eu tenho que escolher diferente aqui. A Aninha colocou aprendizado, consciência. Bom dia, seja bem-vindo para quem está chegando agora. Então, bora lá, vou continuar aqui, ó. Recentemente, temos ouvido falar muito sobre o poder do pensamento, bem como sobre o poder da oração. Esses dois termos estão ligados. Eles são pontos idênticos. A mente é a conexão entre Deus e o homem. A oração é um método de pensamento que liga Deus e o homem. Nós oramos com a mente. Gente, os nossos pensamentos, ele tanto nos conecta com Deus, como nos conecta com as coisas erradas. Então, quando nós não temos domínio sobre nossa mente, nós somos influenciados por energias, por seres, por demônios, por entidades que precisam de um corpo magnético para criar nessa realidade. Então, se você não aprender a dominar os seus pensamentos, você vai ser que a gente chama uma pessoa cavalo. O que é uma pessoa cavalo? Uma pessoa que não tem domínio sobre a sua própria vida. Ela é manipulada o tempo todo. Além desse livro, né, que a gente está lendo aqui, um livro muito bacana que eu gostaria de deixar para vocês, que quem não tiver e quiser receber o PDF, pode me chamar no direct que eu envio depois pelo WhatsApp. É aquele do diabo. Eu vou lembrar. Fugiu. Depois eu lembro, vamos continuar a leitura aqui. Então, é muito importante a gente pensar nos nossos pensamentos. Quem lembrar aqui, põe no comentário pra mim. Ajuda eu, Juliana, que você é boa de me ajudar a lembrar o nome das coisas. Algumas autoridades declararam que aquilo que habitualmente uma pessoa leva 6 horas para fazer. Olha isso! O como o estado de presença, o como você diminuir o seu emocional e estar em relaxamento alfa te traz comportamentos assertivos. Ele fala assim, ó. Algumas autoridades declararam que aquilo que habitualmente uma pessoa leva 6 horas para fazer poderia ser facilmente executado em apenas 1 hora por uma pessoa que soubesse orar e meditar. Olha isso.
se aquilo que você está tentando resolver dia após dia, ano após ano, e você não consegue encontrar uma situação, se você soltasse o controle de tudo isso agora e passasse a orar e a refletir e a meditar, ao invés de ficar murmurando e reclamando, você estivesse na pergunta de como isso pode mudar e o que mais é possível, como as possibilidades abririam para você. Um homem que pratica diariamente meditação recentemente provou a veracidade disso. Foram dadas a eles 3 tarefas por escrito, as quais se esperava que fossem completas em um único dia. No princípio, ele foi tentado ao entrar em pânico, só em pensar sobre a tarefa que deveria ter que ser executada, a qual um jornalista levaria em média vários dias para fazer satisfatoriamente. Então, ele sossegou a sua mente, orou e meditou por 1 hora inteira. Durante o tempo de meditação, a ideia para as 3 tarefas fluíram suavemente pela sua mente consciente. Ele então executou as tarefas e as completou em algumas horas, sem o usual sangue, suor e lágrimas. Um engenheiro, com muita responsabilidade em grande projeto, só usava um método para resolver os seus problemas de engenharia. Quando eles apareciam, sempre se retirava para o seu escritório particular e sentava-se calmamente atrás de uma medra, meditando e orando em busca de uma direção. A resposta sempre vinha à medida que as ideias certas e soluções perfeitas surgiram. Um dia, um dos seus empregados, um jovem e moderno engenheiro, perguntou qual era o segredo de seu fenomenal sucesso. Quando informado, o jovem homem respondeu incredulamente: "Você quer dizer que somente reza e medita e a resposta vem?" A origem da palavra homem é aquele que busca. Olha que maravilhoso isso! A origem da palavra homem é aquele que busca. E existe um versículo que fala: aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta é aberta. Então, bora buscar, bora perguntar. Alguns psicólogos declaram que o homem usa somente em torno de 1/10 da sua capacidade mental, ou seja, 1% da sua energia e capacidade, porque ele não vive conforme a origem do seu nome, não busca, nem olha para dentro de si o bastante. É triste perceber que talvez o restante da forma humana seja gasto, porque esse homem se expressa externamente e não internamente, mas alguma coisa pode ser feita a respeito disso. Então, o autoconhecimento é maravilhoso. Como eu sou, como eu funciono, por que eu ajo como eu ajo, por que eu ajo dessa forma. Por exemplo, eu sempre, desde criança, sempre gostei muito de falar, sempre fui aquela criança que levantava a mão quando a professora perguntava, eu sempre queria participar, sempre queria falar a resposta, eu tinha uma necessidade de ser vista, né? Então, quando a gente começa a ver esses padrões aí, desde a nossa infância, a gente percebe um comportamento, um traço de caráter sendo formado, né? O traço do caráter da rígida. A rígida é aquela que precisa ser vista, aquela que precisa brilhar, aquela que precisa estar no palco, luzes, câmera, ação, né? E não tem nada de errado em você ser assim. Você só precisa aprender como o seu cérebro funciona, quais são suas habilidades, quais são os recursos, quais são suas dores. A Ana tá me lembrando do livro lá que a gente falou, é o livro Entrevista com o Diabo. Eu acho que não é bem esse, Ana, é alguma coisa com o diabo, mas eu não lembro agora se é Entrevista com o Diabo, mas depois eu pego ele lá e mostro pra vocês que eu tenho ele aqui, a gente já desmistifica, desenrola esse mistério desse outro livro. Mas vamos focar aqui. Então, quando a gente aprende como a gente funciona, quais são os nossos recursos, quais são as nossas habilidades, quando a gente olha para dentro de si, a gente aprende os nossos superpoderes. Então, qual que é o seu índice de satisfação pessoal? Como eu sou? Quem eu funciono? Por que eu funciono? O que eu quero com a minha vida para a minha vida? Muitas vezes a gente não tem essas respostas. Então, é importante você aprender sobre isso. Então, foi esse processo que foi sendo fundamental para mim. Então, vamos lá. Isso, Jaque! Isso aí! O nome do livro é Mais Esperto que o Diabo. Gratidão, amiga. Isso. Então, tá vendo, gente? Poder do pensamento.
Esse livro vai falar sobre como você não ter domínio sobre os seus pensamentos. Você vai ser influenciado, o quanto você é manipulado e quantos maus comportamentos, maus hábitos nós temos nas nossas vidas. Que porque nós somos pessoas cavalos, nós estamos sendo marionetes nessa realidade. Então, se você quer aprender a identificar que você está sendo ou não uma marionete na sua vida, leia esse livro também, Mais Esperto que o Diabo. Por que eu estou falando sobre a leitura e por que nós estamos realizando leituras aqui no Clube do Livro? Porque o nosso processo de evolução, de expansão da consciência, o que é expandir a consciência? Expansão da consciência é uma formação que vem em fragmentos de 8 segundos. Então, o que é? Eu estou numa dificuldade, estou numa situação e eu faço uma pergunta, como posso mudar isso? E vem uma consciência, vem uma informação, vem um download, que a gente está falando aqui nesse livro, que quando a gente faz uma pergunta, quando a gente busca, a gente conecta direto à fonte, vai lá na fonte, na nossa mente, na nossa centelha divina e traz uma consciência. Todo o processo de evolução, ele também é necessário um processo de evolução intelectual. Então, você precisa acessar ferramentas, informações que transformam você. Porque se você não transformar a sua mente, como é que você vai ganhar e expandir em consciência, em evolução e maturidade espiritual? Não tem como. Então, como eu faço essa evolução? Através das minhas bagagens. Então, eu sou a soma daquilo que eu me alimento. Então, o que eu tenho me nutrido? O que eu tenho olhado? O que eu tenho assistido? O que eu tenho lido? Qual é o tipo de conversa que eu tenho tido? Quais são as pessoas com quem eu tenho me relacionado? Essas pessoas, eu gostaria de ser como elas? Eu gostaria de estar vivendo o que elas estão vivendo? Essas pessoas, elas me inspiram? Elas me motivam? Elas têm conversas agregadoras? Existe algo que com essas pessoas eu vou conseguir agregar na minha vida que vai me trazer mais felicidade, que vai me trazer algo mais grandioso? Sabe? Então, existem pessoas que às vezes a gente convive e que quando a gente sai de perto delas, a gente fala mais os defeitos do que qualidade, tá? E qual é o valor de me apegar a isso? O que está certo sobre mim que eu não estou percebendo? Porque se tudo é por frequência e por ressonância, o que está me levando a ressoar e encontrar esse lugar? Então, as leituras são fundamentais para o nosso processo de expansão e conhecimento. Então, a gente vai trabalhar a ferramenta, vai trabalhar a oração, mas conjunto precisa trabalhar o intelectual, precisa colocar programas expansivos nessa cachola. Nós vamos imaginar assim que você é que nem um celular. Você veio com uma programação básica de funcionamento. Só que se você quer dar um upgrade, se você quer fazer alguma coisa, você tem que ir lá e colocar os programas que vão facilitar a sua vida. Nós também somos assim, o nosso cérebro também funciona dessa forma. Então, a leitura, livros, relacionamentos, estudos, né? Novos estudos, novas formações são fundamentais para a nossa expulsão como seres humanos, né? Então, a gente tem um processo evolutivo aí, o despertar, a curiosidade, o ancorar, o expandir, a consistência e o compartilhamento. Então, são esses processos que a gente passa. Então, se você está aqui, eu convido você a continuar comigo nesse processo do Expande Comigo, nessa leitura desse livro. Porque aqui, gente, não é só a leitura do livro. Eu já entreguei muita informação aqui nesses 37 minutos de live. Então, por que a oração tem um poder milagroso? Os cientistas afirmam que não existem enganos. Somente os trabalhos das leis superiores não são comumente entendidos. Na verdade, parece haver um grupo de leis naturais para o mundo físico e um outro grupo para o mundo invisível na mente e no espírito. As leis da mente e do espírito são muito mais fortes e podem ser usadas para acentuar, neutralizar ou reverter as leis no mundo físico. O ato de orar parece impulsionar o trabalho daquelas leis superiores. Orar pode funcionar quando nada mais faria. Por que a oração é algo tão poderoso? Porque orar pode acentuar, neutralizar ou reverter as leis no mundo físico? Porque através da oração
Você aciona a operação das leis superiores da mente e o Espírito Supremos. Através da oração, você libera a força espiritual que quebra barreiras fixas da mente que podem ter causado muita confusão em seu mundo. Os seus pensamentos bloqueados, emoções negativas enclausuradas são libertados e se dissolvem conforme um fluxo de energia superior inunda o seu interior e o seu mundo. Realmente, a energia e o poder liberados pela oração ajudam a explodir a camada de pensamento negativo que esteve provisoriamente atando você a vários tipos de problema. A partir deste momento, o impossível se torna possível. Sua decolagem começa, então o chamado milagre acontece. Você percebe que a oração superou os usuais leis da natureza e realiza o que dizem que não poderia ter sido feito. Se a oração fosse comumente entendida e praticada universalmente pela humanidade, os males deste mundo, crime, doenças, misérias e guerras poderiam se tornar parte do passado. Você, bem como inúmeras outras pessoas, podem começar a ajudar a erradicar essas desgraças universais, assim que começar a deliberadamente a desenvolver os poderes da oração descritos neste livro. Gente, ontem, eu não sei aqui quem conseguiu acompanhar, ontem eu postei um stories de uma criança que caiu na piscina e ela ficou submersa dentro da água por 15 minutos. Quando o pai encontrou, tirou ela da piscina e ele tentou reanimar essa criança, ficou desacordada por 30 minutos. Ela ficou desacordada por meia hora. E de quando o pai encontrou essa criança na piscina e todo o processo, o irmão mais velho se pôs de joelho em posição de mãos e orou pelo irmão pequenininho. E ele fez isso durante o tempo que o pai tentava socorrer, durante o tempo que os socorristas chegaram. A criança foi levada de helicóptero para o hospital. E essa criança ficou lá e esse irmão continuou orando no quintal. Essa criança ficou em coma, induzido em coma por 6 dias. E depois, no 8º dia, essa criança acordou sem nenhum tipo de sequela que tinham sido feitas, né, os exames de tomografia e tinha dado várias lesões lá na criança. E quando a criança acordou falando sem nenhum tipo de sequela. Existe um filme na Netflix, né, que fala sobre esse filme lá. O tio Adalberto falou que assistiu esses stories. Então, e tem um filme que fala, é um filme baseado em fatos reais, que também conta uma história desse tipo de milagre. Que vocês podem assistir, é muito maravilhoso esse filme também. Então, quantas coisas nós poderíamos transformar na nossa vida através da oração, né? Então, vamos continuar aqui, ó. Nós estamos quase terminando, hein, gente, a nossa oração de hoje. A oração torna você irresistível para o seu próprio benefício. Talvez você esteja pensando que a oração ainda não tornou os seus sonhos realidades. Isso ocorre porque a arte e a ciência da oração não podem ser alcançadas com um passo gigantesco nem por um ato dramático. Lembra que eu falei que nós não podemos orar da mesma forma e nem ir na presença lá toda cheia de vítima, cheia de dor, de trauma e de drama, né? A oração é uma prática contínua que deve ser aplicada tanto às coisas pequenas quanto às coisas grandes da vida. Isso parece tolice? Bem, não é. Se você pensava assim, você não sabe o que já perdeu. A oração pode ser muito excitante. Certa vez, quando eu orava em busca de uma direção a respeito do futuro do meu filho adolescente, aviões da Força Aérea voavam sobre minha cabeça tão baixo que interromperam a minha oração. Quando isso aconteceu em 2 ocasiões diferentes, percebi que era aparentemente uma resposta. Dentro de algumas semanas, meu filho decidiu adiar a sua entrada na universidade e se alistou às Forças Aéreas dos Estados Unidos. As orações às vezes também têm um senso de humor. Uma vez, quando estava buscando uma orientação sobre se deveria aceitar o convite para dar uma palestra no estado de Indiana, a banda universitária que estava próxima ao meu apartamento começou a tocar repetidamente Back Home Again in Indiana, tão alto que me despertou na minha oração. Eu tomei isso como uma intuição para ir para Indiana e dar a palestra, e assim aconteceu. Então, quantas vezes, né, Deus está falando com a gente, o universo está falando com a gente e a gente não está percebendo, porque muitas vezes a gente não está recebendo a resposta que a gente gostaria de receber. A gente está esperando a resposta que a gente quer.
e não aquilo que o universo tem para nós. Quantas vezes nós não estamos dispostos a receber? Como seria você abrir o seu receber agora? Tudo que impeça você de estar presente e consciente a cada batida do seu coração, aquilo que o universo está trazendo para você, aquilo que Deus está trazendo para você e você não está percebendo. Se solta agora tudo isso agora. O Dr. Billy Graham uma vez disse, um documentário maravilhoso também que eu acho que vocês podem escrever e pôr na lista, sobre esse homem. Assistam o documentário desse homem, eu não sei se tem na Netflix, mas com certeza no YouTube tem. Façam a modelagem desse homem, é perfeita, é maravilhosa. Billy Graham. Assistam o documentário dele. Um homem que nunca descobriu o poder da oração no sentido espiritual, nunca realmente viveu. Um homem que nunca descobriu o poder da oração num sentido espiritual, nunca realmente viveu. Eu acredito nisso, e conforme você aplica os métodos de oração aqui descritos, também acreditará. Uma vez que você ocupa em orar, há uma certa fascinação indescritível em relação à oração. Uma quantidade inexplicável, irresistível, um sentimento exuberante e exultante que atrai você de volta continuamente. Conforme você se volta para este poder, mais e mais você descobre que está carregando dentro de você um paraíso portátil que pode contratar a qualquer hora, em qualquer lugar, sem levar em consideração o que está acontecendo à sua volta. Há um ditado fantástico que diz: quanto mais apressado eu vou, mais para trás eu fico. A oração leva você lentamente a uma atração verdadeira. A oração prepara você para receber os seus benefícios. A oração dá um sabor de paraíso e este sabor é delicioso. A palavra paraíso significa expansão. A prática da oração expande tanto você quanto os seus benefícios. São Francisco de Assis adorava orar em uma caverna e descreveu a oração como uma doçura paradisíaca. Sua alma fica deformada quando você batalha com a vida, pessoas e circunstâncias. A oração tira o seu espírito da tempestade e lhe oferece a suavidade da paz. Um dos mais óbvios sinais de que uma pessoa ora é a forma quieta com que ela se acostuma a manter o seu equilíbrio nas circunstâncias dominantes, até naquelas circunstâncias mais desesperadoras. Quando a gente fala aqui, a alma fica deformada quando você batalha com a vida, pessoas e circunstâncias. Lembra que eu falei do lado esquerdo do cérebro? Quando a gente vai liberando esses hormônios os hormônios de adrenalina no nosso sistema, eles vão oxidando as nossas células. Então, quando nós funcionamos a partir de pensamentos e sentimentos e emoções, as nossas células que são esféricas e que fluem, que fazem o funcionamento perfeito, elas começam a perder as suas formas, elas começam a ficar ovaladas e elas vão grudando uma nas outras. E aí vão surgindo as doenças, vão criando blocos no nosso ser e vão surgindo as doenças. Então, a gente precisa fazer a liberação desses blocos. E a oração, por causa dos benefícios da oração, que desacelera as nossas ondas cerebrais, melhora a nossa respiração, diminui o nosso batimento cardíaco e nos coloca em relaxamento alfa e nos expande em consciência, estado de presença, acessa a nossa consciência divina que habita dentro de nós. Esse funcionamento do nosso órgão, ele é renovado, ele é transformado em nível celular. Então, a oração, ela desbloqueia, ela renova você, ela transforma você em nível celular. O que é nível celular? Ela quebra os padrões até que você carrega das memórias da sua genealogia, da sua ancestralidade que está enraizada em você. Então, até ontem a doutora Ana explicando na live que 25%, nós temos 25% de adquirir doenças genéticas. E quando nós ativamos a epigenética, que é um novo comportamento, uma nova transformação nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos comportamentos, nós reduzimos essa porcentagem para 5%. Então, mesmo que exista uma predisposição, se você tiver uma mudança, uma quebra de comportamento, você vai diminuir isso também na sua vida. Então, fica essa dica para você, Até porque a maioria dos nossos comportamentos, da nossa forma de se alimentar, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, elas foram programadas em nós no nosso processo de desenvolvimento que aconteceu do 0 aos 7 anos de idade. Nós somos ali sendo programados e passamos a nos comportar com as pessoas com quem nós mais convivemos. Então,
possivelmente nós vamos adquirir as questões que a nossa família carrega, porque nós aprendemos muitas coisas com eles. E o comportamento de hoje, ele é algo que foi implantado na sua criança. Então, a gente precisa identificar onde que você está e precisa fazer essa resignificação. Então, muito importante a terapia por causa disso. Então, vamos lá. A oração tira seu espírito da tempestade e lhe oferece suavidade e paz. Um dos mais óbvios sinais de que uma pessoa ora é a forma quieta com que ela está acostumada a manter o seu equilíbrio nas circunstâncias dominantes, até nasquelas circunstâncias mais desesperadoras. Um cético uma vez disse que nada pode ser tão pouco atraente quanto uma mulher que ora pouco. Permita-me ainda ser mais cética. Nada é tão pouco atraente como uma pessoa que não ora, porque a sua não oração a desmagnetiza para as bênçãos da vida. Lembra do campo eletromagnético que eu comentei com vocês no início da live? Esse campo, quanto mais contraído, mais fraco é a sua vibração em hertz. Então, você fica ali num lugar onde você atrai mais do mesmo. Então, você só atrai aquilo que está naquela frequência. Quando você vibra, expande, vibra na alegria, no amor, na consciência, você está aberto a mais possibilidades. Então, você se torna magnético. Então, por isso que é importante você praticar essas ferramentas na sua vida, porque você se torna magnético. Então, a oração te torna magnético. Quando você ora, você aquieta sua mente, o seu corpo, suas emoções e vibração. Orar proporciona a você um sentido de paz e tranquilidade que são atrativos e poderosos. De uma forma ou de outra, orar primeiramente torna você mais atraente, então faz com que ocorra uma ação para que você receba constantemente muitos benefícios. Sim, orar torna você irresistível para o seu próprio benefício. Gente, porque orar vai ativar seu lado direito, vai liberar a serotonina, vai te liberar os hormônios do prazer, a dopamina. Então você vai se tornar mais feliz, mais radiante. Você vai se tornar o convite das possibilidades. Aumenta a sua fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza do que se espera. Então quando você ora, você se sente protegido, você se sente restaurado, renovado. Você ativa a sua centelha divina, a sua mente, né? Aquela porção divina que está dentro de você. Então é isso, bora orar. Então nada é tolo sobre a oração. Muitas coisas tolas têm sido escritas sobre a oração, mas você não encontrará nenhuma delas neste livro. Se para você, no passado, o ato de orar se assemelhava a uma prática tola, uma prática que você relacionava a doces senhoras e inocentes crianças, mas que não funcionava com você, provavelmente isso ocorra porque você simplesmente não saiba como orar. Há mais coisas na oração do que murmurar algumas palavras autoconscientes que você sabe que nunca alcançarão os céus. Quando você ora apenas com sua mente consciente, somente com uma fração da sua mente total, você recebe somente uma porção dos resultados devido a isso. O propósito deste livro é inteirar você de todas as maneiras fascinantes que você pode orar, através de relaxamento, negações, afirmações, contratações, meditações, silêncio, percepção e agradecimento. Independente da sua situação de vida, você perceberá que sempre há uma forma que você possa orar, que se ajuste aos seus modos e circunstâncias. Um método que funciona. Não há melhor maneira de obter todas as bênçãos da vida, as quais são heranças suas. Após estudar os efeitos favoráveis que a oração tem sobre seus pacientes, o famoso cientista Dr. Alex Carrel prometeu uma vez: se você faz da oração sincera um hábito, sua vida será notada e profundamente alterada. Mas você deve ser sincero na oração. Você deve orar da mesma forma que faz amor, da melhor maneira possível. Um conhecido teólogo escreveu esse método como a oração apaixonada. Realmente, conforme você estuda as leis dinâmicas da oração aqui descrita, você aprofundará mais e mais no ato de orar. Os benefícios gerais da oração. A oração ativará as ações da benevolência de Deus para dentro de você e em sua volta, conforme você persiste em desenvolver os seus diversos poderes de oração. Isso mostrará que a oração está onde a ação está. Essa oração estará ligada a você e você indubitavelmente terá os resultados para comprovar isso.
Se as respostas certeiras da oração surgem diretamente ou não, você ficará convencido da necessidade de orar em sua vida, a partir da paz mental e da profunda satisfação espiritual que você experimenta. Por sua vez, conduza todas as bênçãos exteriores. Quando isso acontece, você não mais perguntará: por que todo este clamor sobre o poder da oração? Você será um dos abençoados clamorosos. Então, esse livro que nós estamos iniciando hoje chama As Leis Dinâmicas da Oração, o segredo de todas as realizações de Catherine Ponder. Então, nós estamos começando hoje esse livro. Espero que vocês continuem comigo durante essa jornada do Expanda Comigo, Clube do Livro, Os Poderes das Dinâmicas da Oração. Então, nós começaremos. Amanhã nós vamos ter 2 lives, hein? Amanhã nós temos a continuação do livro e temos a live com o Alan, da Teoria do Êxito. Nós temos outra live juntamente com ele, onde a gente trabalha toda terça-feira às 8 horas essa ferramenta de autoconhecimento e autodesenvolvimento, combinado? Espero vocês para a nossa live de oração amanhã. Oração. Gratidão por vocês estarem aqui. Espero que tenha sido contribuído. Comenta aqui para mim o que você acessou hoje, o que você achou, o que você espera receber nesses próximos dias. Convida mais um amigo para estar aqui com a gente a partir de amanhã, para a gente continuar. Amanhã nós vamos começar a surpreendente verdade sobre a oração, o primeiro capítulo. Combinado? Gratidão, Cássia, gratidão, Tio Aberto. Espero vocês, meninas. Um beijo no coração, Gra. O meu primo, pastor Uman, que honra ter você aqui na nossa live. Jaque, Suelen, Arro, Adri, gratidão, bom dia, uma excelente semana abençoada para vocês. Vamos começar abençoando o nosso dia, oração, a chave de transformação para todas as situações na sua vida. Silencie por um momento, como posso ser mais feliz e grata. Querido Divino Criador, abençoe o nosso dia, abençoe a nossa semana, que nós possamos ter uma mente transformada, um coração confiante, para que nós possamos alcançar os seus planos, os seus projetos, para que nós possamos reconhecer todo o poder e potência, toda a criação criada, sua imagem e semelhança, para ter, criar, gerar, perpetuar e realizar formas extraordinárias de vida, o que nós podemos contribuir para o planeta Terra, o que nós podemos ser, perceber, crer e acreditar que fará a vida valer a pena, e o que mais é possível, o que mais tem disponível que nós ainda não consideramos. Que se nós escolhêssemos, atualizaria uma nova realidade imediatamente. Que nós possamos ter clareza sobre isso, e tudo que nos impeça, nós destruímos e destruímos agora desde o ponto de origem. Assim é, assim está feito. Uma semana linda e abençoada para vocês. Um beijo no coração.